Então, agradeço a presença do professor Aloysio, a presença da Verônica, estou vendo aqui o professor arquiteto Maurício Venturelli, agradeço muito a presença de todos os convidados, tá? E sabemos aqui que, apesar de ser uma noite de sexta-feira e todos nós poderíamos estar com suas atividades, sua família, nós estamos aqui para demonstrar esse belíssimo trabalho que foi executado. Agradecer ao professor Luiz, que compartilhou esse projeto de extensão, né, que já tem, é o segundo projeto relacionado a uma bacia, né, uma bacia hidrográfica, e mostrou aí ganhar um pouquinho mais de experiência e desenvolvimento com esse tipo de intervenção. E, Aloysio, se quiser dar uma palavrinha, boa noite aí para o pessoal, fica à vontade. E em seguida, a Verônica, já, assim que o Aloysio falar, ela pode dar o início às transmissões. Boa noite, gente. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Hoje é uma noite de coroamento de um trabalho que foi desenvolvido pelas duas turmas, né, a turma da manhã e a turma da noite. Nesse segundo projeto de extensão, a comunidade de rios urbanos, onde os alunos fizeram o estudo do Rio Santo Antônio. Então, esse momento é um momento de coroamento, de alegria, que vai começar a apresentação agora. Então, agradecer também a presença dos nossos convidados, a professora Tatiana, o arquiteto Maurício Venturelli e todos os demais que eu não consegui encontrar aqui na lista, tá? E todos os alunos, parabéns por ter rompido essa batalha que não é fácil, mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês também, tá? Parabéns a todos. Obrigado. Verônica, a bola é sua. Boa noite a todos. Obrigado, professor Orivaldo, professor Aloysio. Queria também agradecer a presença de todo mundo, agradecer aos alunos que foram tão intensos, né, para a conclusão desse trabalho, os professores também. Queria agradecer a presença aí dos nossos convidados, da professora Tatiana, do arquiteto Maurício Venturelli. Tem mais gente aí entrando, mas já queria agradecer a presença de todos. E eu vou apresentar para vocês, então, um pouco sobre o que foi esse projeto de extensão à comunidade. Esse semestre, o nosso enfoque, o nosso recorte territorial se deu na bacia do Rio Santo Antônio, em Caraguatatuba. É uma bacia muito importante para o município e bem conhecida também, porque ela foi impactada pelo desastre de 1967. Então, como segunda área de estudo desse projeto de extensão, também uma bacia bem importante. A atividade do projeto de extensão, ela nasceu da necessidade de aproximar os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo com os problemas reais que as comunidades enfrentam vivendo às margens dos rios, onde nessa bacia a gente encontrava problemas arquitetônicos, urbanísticos, sociais, e tudo isso foi equalizado com as propostas que cada grupo montou. Então, o projeto se deu em algumas etapas, desde a etapa de levantamento de dados, onde foi apresentado tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite, todas as informações técnicas, mapas da cidade, levantamentos planialtimétricos, sistema hídrico, tudo que era necessário tecnicamente para a análise do território a ser estudado. Partindo dessa análise, nós fomos para a parte de pesquisa de campo, onde esse semestre, devido à intervenção ainda, né, do Covid-19, a gente utilizou uma nova metodologia onde o aluno não precisava necessariamente estar em campo, ele podia fazer toda a análise através dos sistemas de mapas disponíveis nas plataformas online.
para conseguir ter essa análise dos pontos estruturantes, das zonas de impacto, das áreas de risco, zonas de inundação. Partindo dessa parte da pesquisa de campo, nós tivemos também palestras com os pesquisadores e gestores públicos. Aqui, mais uma vez, eu agradeço ao arquiteto Maurício Venturelli, à doutora Débora Olivato, que também foi participante dessa parte de palestra, que trouxe para toda a equipe envolvida uma contextualização real daquela bacia hidrográfica, onde foi possível analisar todos os estudos que já foram feitos, alguns estudos que já foram feitos, e as atuações do poder público com relação àquele recorte urbano. Partindo dessa parte, a gente passou para o diagnóstico, onde, com as respostas das análises pré-definidas já, os alunos conseguiram visualizar todos os problemas e definir aonde iriam propor intervenções e, finalmente, chegar nas finalizações e propostas específicas de cada setor, mas ainda assim integrando ele em todos os setores. É um projeto único com 15 pedaços que se complementam. Falando um pouco sobre o rio escolhido nesse semestre, é o Rio Santo Antônio. Ele tem uma bacia bem extensa de 39,8 quilômetros. Ele é composto por 3 córregos importantes, que é o Rio do Ouro, o Córrego da Manteiga e o Córrego dos 500 Réis. Ele nasce na Serra do Mar e deságua entre as praias do Centro e do Indaiá. E, como eu disse anteriormente, ele é um rio com uma visualização importante, porque ele foi altamente impactado no escorregamento de 67. Na época, ele tinha uma largura de 40 metros, que com o escorregamento passou a ter 200 metros e trouxe todos os detritos desse acidente. Falando um pouco sobre a metodologia da análise territorial urbana, como essa metodologia da análise foi passada para todos os alunos envolvidos, através de alguns pontos. O primeiro deles foi o conceito metodológico, baseado em diretrizes e matrizes nacionais e internacionais, conceitos urbanos unificados, tudo em uma única metodologia. A parte das dimensões, onde os alunos apresentaram seminários com toda a parte de embasamento, desde a história da cidade até a intervenção do rio e a comunidade envolvida, envolvendo desde pesquisas históricas, teóricas e técnicas, para ter uma contextualização mais próxima do real daquele local. A pesquisa de campo, onde, junto com as 2 turmas, foram elaboradas as questões do questionário, que cada grupo respondia, e aí tinham os indicadores para conseguir direcioná-los com relação às propostas. O diagnóstico, que automaticamente foi definido com a análise das informações da pesquisa de campo, e a partir disso, as proposições, onde a elaboração das ações e das propostas foram pontuais e incisivas a cada setor. Falando brevemente sobre a metodologia territorial, de análise territorial urbana, basicamente, as questões elaboradas para a parte de coleta de dados, elas se basearam nessa metodologia, que envolvia a metodologia do professor Kevin Lynch, da matriz PEIR, do professor Oliver Smith, e a base do aplicativo onde tudo aconteceu, que é o Monitorando a Cidade. Então, partindo do Kevin Lynch, a análise através dos 5 pontos estruturantes de uma cidade, garantindo a compreensão e melhor planejamento urbano. Então, os aspectos urbanos foram baseados nessa metodologia. Da matriz PEIR, era
o embasamento foi realizado em cima dos critérios ambientais para melhorar e garantir as ações. Do professor Oliver Smith foi a análise das pressões urbanas com relação aos desastres construídos socialmente. E o Monitorando a Cidade, na verdade, ele é um aplicativo mobile que foi trazido para a coleta de dados, que permitia que as questões envolvidas dos três pontos que foram anteriormente apresentados fossem unidos em um único lugar e embasados através de gráficos, já mostrando tanto mapeado num aplicativo de mapa, quanto graficamente gerando dados físicos para que os alunos conseguissem trabalhar. Sobre as dimensões estudadas nesse semestre, os grupos tanto da manhã quanto da noite, eles tinham 7 vertentes, 7 grupos importantes a serem estudados, a fim de melhor contextualizá-los com relação ao território estudado. Então, eles partiam desde a história do lugar, onde todo o contexto de urbanização e crescimento da cidade foi levado em consideração. As ações governamentais, como o poder público age ou não naquele recorte territorial. O que já existe ou não de infraestrutura urbana também naquele local. A parte de qualidade ambiental, quais aspectos estavam sendo positivos ou negativos. A compreensão sobre paisagem natural e urbana, levando em consideração que o Rio Santo Antônio é um rio extremamente urbanizado. A mata ciliar, as ocupações irregulares e ocupações de risco, levando em consideração também um critério histórico de um escorregamento já existente, impactando diretamente aquela bacia hidrográfica, e como a cidade e o rio se comportam, ambos com relação um ao outro. Como funcionou um pouco da nossa coleta de dados? Então, a gente trabalhou com o aplicativo Monitorando a Cidade, que é um aplicativo gratuito, encontrado tanto na versão mobile quanto na versão para computador. E ele permite a coleta de dados tanto em campo, quanto da forma com que os alunos tinham para elaborar esse semestre, que era nas análises de mapa, dos aplicativos disponíveis online, por exemplo, o Street View. Ainda assim, trabalhar com análises georreferenciadas. Como esse semestre a gente não tinha a opção oficial de ir a campo, nós trabalhamos com a compatibilização através dos códigos de longradouro. Então, o aluno analisava a rua que envolvia aquele setor e respondia ao aplicativo já com o código daquele longradouro específico onde estava sendo analisado. A aplicação foi, como eu já disse anteriormente, através da elaboração de um questionário. Nós já tínhamos um questionário pré-definido por conta das metodologias anteriores. Então, nós aprimoramos e acrescentamos tudo que foi necessário para conseguir chegar num resultado mais preciso e principalmente mais aplicável na região estudada. E o resultado que era esperado e que foi conquistado foi, ao exportar os dados da nuvem onde fica a plataforma, né? Foi possível criar dados com as informações quantitativas, planilhas e camadas que podem ser usadas e foram utilizadas também em sistemas de informações geográficas e garantiram a precisão nas ações escolhidas por cada grupo. Já falando um pouco sobre a nossa pesquisa de campo oficialmente, esse mapa que vocês estão enxergando é a nossa setorização, nosso recorte estudado. A partir de cada margem do rio, foi definido um buffer de 250 metros para cada uma das margens, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. E depois, toda essa área foi dividida na quantidade de grupos que compunham as duas turmas.
tendo, no final, 15 setores a serem estudados. Aqui é um pouco do nosso formulário que foi preenchido esse semestre. Ele era um formulário de 32 questões, onde abrangiam questões ambientais, sociais, urbanísticas e arquitetônicas, para realmente mostrar o que precisava ser feito naquela região. Esses foram os gráficos em geral. Cada setor, para sua intervenção, recebeu os gráficos específicos do seu setor, mas esses são os gráficos apresentados para o recorte completo, envolvendo os 15 setores. Então, nós temos aqui desde questões, por exemplo, sobre saneamento básico, drenagem, água, esgoto, coleta de lixo, ou até mesmo pavimentação das ruas, sinalização de trânsito, tudo mapeado graficamente para saber qual seria a melhor intervenção a ser proposta. No total, nós finalizamos com 337 pontos georreferenciados em cima das pesquisas feitas e da coleta de dados, onde cada um desses pontinhos apresentado aqui no mapa ao lado tem todos os atributos, dentre eles todas as 32 questões que foram respondidas pelo grupo. Aqui é só um recorte, eu não coloquei todas as questões, mas cada pontinho desses tem exatamente a resposta, desde dados como o dia em que esse questionário foi respondido, a localização já baseada nos códigos de Longradouro e as respostas específicas que embasaram as propostas que vocês vão analisar daqui para frente. Começando a parte das propostas, já queria deixar aí os alunos preparados para apresentar. Duas propostas são importantes e que envolvem mais de um setor e que principalmente dão suporte a qualquer outra intervenção que vai ser proposta. A primeira delas é o projeto habitacional de interesse social, onde os alunos encontraram uma área no Jaguarazinho para realocar as pessoas que não conseguiriam ser realocadas dentro dessa nossa área de estudo, por conta da quantidade de famílias envolvidas. Então, essa área foi encontrada, eu vou mostrar um pouco dela mais para frente. E a segunda intervenção principal é o Parque Linear na margem direita do rio. Esse Parque Linear ele vai desde o setor 1 ao setor 5 continuamente, e também é de alto impacto para toda a área estudada. Falando um pouco mais sobre a proposta do projeto habitacional de interesse social do Jaguarazinho, foi essa área que vocês conseguem analisar aqui na imagem 17. Ela foi destacada, onde os alunos conseguiram modular 4 blocos, onde os prédios terão 8 pavimentos tipo, de 8 apartamentos por pavimento, onde as famílias que não vão conseguir ser realocadas dentro da área estudada serão encaminhadas para esse projeto habitacional. Agora a gente vai começar as propostas de cada setor. Eu convido a Maria Eduarda para apresentar a proposta do setor 1. Maria Eduarda, você já está por aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, a principal intervenção do nosso setor 1 trata-se de um parque linear, onde ele começa no nosso setor e vai até o setor 5 linearmente. A estruturação do parque será feita e distribuída ao longo de sua projeção, onde no setor 1 competém tais características adotadas no projeto. O projeto ele contém playground, deck do Rio Santo Antônio, quadras poliesportivas, melhoria das calçadas, área de pesca, ciclovia,
melhoria da infraestrutura das ruas e calçadas, tais como pintura de chão, emplacamentos de via de trânsito, informações ao turista com ingressos de outras línguas. Também irá conter academia ao ar livre para jovens ou idosos, mobiliário urbano em torno do rio, como bancos, lixeiras e entre outros, arborização, palco para trovadores, café-quiosque, e o nosso foco foi a recomposição da pouca mata ciliar já existente em meio à região urbanizada, onde tal projeto trará benefícios sociais à comunidade, mas também irá trazer benefícios ao meio ambiente e o aumento na qualidade de vida. Bom, agora para finalizar, eu vou deixar vocês verem um pouco mais do nosso projeto em 3D, que é o final do vídeo. Convido agora a Melissa, do setor 2, a apresentar a proposta específica de vocês. O setor 2, a área de intervenção está localizada próximo à foz do Rio Santo Antônio, mais precisamente no setor 2, como mostra a imagem. De acordo com o mapa, percebemos que a maior parte da intervenção será nas margens do rio. Por se tratar de uma área de proteção ambiental, com isso, uma das principais intervenções é a recuperação e o aumento da mata ciliar, com a preservação dos cursos d'água. Pode-se observar que alguma das margens do rio, em amarelo, foi proposto o fechamento da Avenida José Antônio Domiciano e transformando ela em um acesso de pedestre, que será utilizado piso de madeira. Na área roxa, conta com uma área comercial que está dentro dos 15 metros do leito do rio e será desapropriada por meios culturais, se tornando um local de convívio. E na área azul, a gente criou um playground que fica numa praça próxima à UPA e demos continuidade à ciclovia já existente na Avenida Maranhão. Na proposta de croquis, a gente visou a melhor forma de utilizar o local. Como podemos ver na primeira imagem, haverá um fechamento na Avenida José Antônio, tornando maior e já a iniciação a recuperação da mata ciliar, assim tornando o ambiente mais arborizado e utilizando ele como uma barreira viva, sendo um acesso mais seguro ao rio. Haveria a desapropriação dessa área, e era proposto uma construção de uma concha acústica para meios culturais, visando o convívio da população e de alguns visitantes no local. Ainda assim, conta com uma área de pesca, que está sendo criada junto a um deck suspenso para melhor aproveitamento do rio. Com a continuidade do deck ao longo do setor, a praça próxima à UPA terá uma área de playground que favorece a permanência e integração entre as crianças, tornando o espaço um cenário de socialização infantil. Aqui no projeto, como eu falei antes, o projeto foi utilizado o piso de madeira na margem para não ter muita agressão ao local, a concha acústica como uma atração cultural e visando que não possui nada parecido aos arredores. Tem esse deck para pesca que se situa em um local bastante arborizado pela mata ciliar e com essa contemplação da paisagem natural. Tem também o caminho do deck que leva até o playground, repleto de mobiliário públicos e uma área para atender as famílias que vão à UPA, que é logo à frente. E com a ciclovia que liga o setor de ponta a ponta, desde o anfiteatro até o playground. E esse é o nosso 3D. Muito obrigada, Júlia. O setor 3 ele fica entre os setores 1, 2 e 4,
próximo ao Mercado Açaí, ele também fica na margem direita do rio. A principal proposta do grupo foi a desapropriação dessas 18 famílias que encontram-se hoje dentro da faixa de 15 metros, que não é possível regularizar a partir da margem do rio, onde essas 18 famílias serão realocadas para um lote de aproximadamente 20 mil metros, já falado anteriormente, lá do Jaraguazinho, às margens da rodovia Tamoios, que é o projeto de habitação de interesse social mostrado inicialmente. Como nessa área não tinha um local para receber essas famílias foram mapeadas para essa destinação ao projeto de habitação de interesse social. Com essa retirada das famílias, a área a ser utilizada dentro dessa faixa de 15 metros a partir da margem do rio, ela vai manter o padrão iniciado no setor 1 do Parque Linear, onde a partir do setor apresentado aqui, ela vai se tratar basicamente de uma melhoria na infraestrutura urbana, por não contar com outros equipamentos dispostos de um parque, mas ainda assim completá-lo em sua extensão. Basicamente, serão destinados 10 metros a partir da margem do rio para recomposição da mata ciliar, 3 metros para um eixo pedestrável, e mais 2 metros para a colocação de uma ciclovia. A implantação dessas calçadas e ciclovias tem como objetivo proporcionar um deslocamento mais agradável e sombreado e também proporcionar com que aquele lugar torne-se um lugar de lazer e práticas de esportes em toda a sua extensão. Com relação às outras ruas impactadas em todo o setor, foi analisado um problema específico com relação às calçadas. Então, pode ser analisado nesse mapa em questão 3 situações. A situação destacada em laranja são calçadas em situações ruins, porém passíveis de solucionar. Em amarelo, calçadas com situação medianas, com necessidade de pequenos reparos. Calçadas em vermelho, em situação péssima e sem possibilidade de reparo. E em verde, as intervenções nas calçadas. Na Avenida Irmã São Francisco, a calçada do lado direito, no sentido da via, será adotado 1,20 m de faixa livre e 70 centímetros de faixa de serviço. Nesta e nas demais serão feitas as regularizações padronizadas em concreto desempenado e aplicação de acessibilidade, principalmente no que se refere ao piso tátil. Outro ponto a ser levantado é sobre a questão da iluminação pública, onde vocês podem analisar aqui no mapa no canto esquerdo os pontos destacados para colocação dessa iluminação pública. Hoje ela já é presente em todas as ruas, mas os pontos são mal distribuídos, então a proposta do setor, do grupo, foi realmente melhorar essa iluminação em todo o setor, não somente as margens do rio. A proposta é o corte que mostra aqui, onde serão aplicados a partir de lâmpadas de LED. Temos também a intervenção referida ao transporte público, onde o setor ele é atendido pela linha de transporte público, a linha 402 do Rio do Ouro, via Açaí, que parte do terminal do Sumaré e roda toda segunda e sexta ao meio-dia e às 6h20, desculpa, com 2 pontos de parada no setor. Então, aqui mapeado em laranjinha, é onde o grupo destacou para a colocação desses pontos de ônibus a fim desse atendimento pela linha de transporte público.
Agora a gente vai para o setor 4. Eu convido o Cássio a apresentar as intervenções do seu setor. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à apresentação. Eu estou com o setor 4, que faz divisa aí com o setor 3 e 5. E a primeira problemática a ser tratada é em questão de áreas a serem removidas. São 45 casas, 16 estão em R3, área de alto risco, né, onde apresenta aí o risco de escorregamento, e 29 estão em APP, totalizando 135 pessoas a serem removidas. Esses números com base no estudo feito pelo IBGE em 2019, onde aponta uma média aí de 3 pessoas por família. E essas casas, né, serão realocadas, como já apresentado, numa área dentro do Jaraguazinho. Aqui temos, em questão de infraestrutura urbana, na margem do rio, após a remoção das casas, temos esses 15 metros de APP, onde 10 metros será destinado à recomposição da mata ciliar, 3 metros para a calçada, conforme a NBR 9050, e 2 metros para a ciclovia, dando aí continuidade ao parque linear, trabalhado juntamente com outros setores. Aqui temos algumas perspectivas, aqui ao lado direito, aqui abaixo algumas imagens, ilustrando um pouco mais da nossa proposta. Aqui mais algumas imagens. Nas ruas Irmã São Francisco e na Rua Aparecida, encontramos aí a ausência de acessibilidade nas calçadas. Onde se tornou possível a regularização, propomos acessibilidade, de acordo com a NBR 9050, e outros setores, por conta das calçadas serem estreitas ou apresentar algum outro problema, propomos o nivelamento e alargamento, que por mínimo que seja, estará recebendo aí uma melhoria na medida do possível. Aqui temos 2 pontos a serem revitalizados, né? No final da Rua São Francisco, encontra-se a ausência de sinalização de trânsito e uma rotatória pré-existente que está degradada. Por ser uma área com alto fluxo, determinamos de extrema importância a implantação de placas indicando o sentido da via, e quanto à rotatória, foi feita uma revitalização, aqui nessa perspectiva à direita. Aqui abaixo tem uma ponte também a ser revitalizada, onde está localizada aqui abaixo do viaduto. É uma ponte que está 100% degradada, né? Apresentando aí riscos de queda, não tem segurança alguma ali, e propomos a revitalização dela feita de concreto com revestimento em madeira, né? Aqui a gente consegue visualizar aí um pequeno deck, também para trazer aí uma certa contemplação dessa área. Essa é uma ponte também que vai dar o acesso direto aos setores 9 e 10. E será apresentado a seguir proposta do setor 5, que também será feita abaixo desse viaduto, complementando a proposta. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Cássio. Convido agora o Samuel a apresentar as propostas do setor 5. Boa noite. Bom, meu nome é Samuel, vou falar um pouco sobre o setor 5, as nossas propostas, tá? Essa é a nossa localização. Primeiro vamos falar um pouco sobre as moradias a serem retiradas, que vão ser destinadas também para o HIS do Jaraguazinho, né? Está a cerca de 2 km de distância dessa localização. São 7 moradias a serem retiradas totalmente, destacadas em amarelo, e 8 moradias a serem retiradas parcialmente, que estão menos de 20% dentro da área de 15 metros de recuo. Principais intervenções do setor, destacado em rosa, são as ruas com calçadas a serem niveladas, transferindo a rampa de acesso de garagem para dentro do lote. Em vermelho,
Temos a rua com calçada acessível, que é a Irmã São Francisco, a principal rua, de principal fluxo do setor. O restante das ruas são todas ruas sem saída. Em amarelo, temos a ciclovia, que vamos receber do setor 4 e está entregando para o setor 11, lá em cima, ao norte. Em verde, é a área de recuperação a ser feita, né, nos locais onde serão retiradas as moradias que estão irregulares. Azul, ao norte do setor, é a implantação de um parque linear em conjunto com o setor 11, vai estar mais detalhado um pouco mais para frente. E o nosso setor conta com um viaduto, nós vamos estar aproveitando para estar inserindo um centro esportivo e comercial sob ele, né? Vai estar um pouco mais detalhado para frente também. Nas esquinas é previsto a instalação da sinalização de trânsito, não contém hoje no setor, com placas de pare, faixa de pedestre e placas com limite de velocidade. O parque linear em conjunto com o setor 11, nós pensamos em utilizar do espaço que já é existente no local, que é um parquinho agora totalmente degradado que existe lá. No local dele vamos estar inserindo um playground e pensamos também em um deck de passeio, contornando toda a orla do rio no setor, né? Um pouco ao lado aqui também tem um espaço contemplativo, aproveitando já um espaço existente no local. E uma ponte que daria acesso ao setor 11, no local mais estreito do rio. Vale lembrar que será preservado todas as árvores, nenhuma será retirada para estar implementando esse parque, aproveitando totalmente os espaços já existentes lá. Centro esportivo e comercial, essa é a nossa setorização. Em roxo aqui temos o setor esportivo, conta com uma quadra de basquete, parede de escalada, academia pública e pista de skate. A área de APP, para reconstituição da mata ciliar. A área vermelha está o playground, uma área de convivência logo ao lado. Logo depois temos os banheiros, atendendo os dois setores, bem no centro. E um centro comercial com 32 boxes de 3,5 por 3. Aproveitamos os espaçamentos dos pilares desse setor do viaduto, que são mais estreitos, para estar inserindo os boxes aqui. Em rosa temos a ciclovia destacada, que vai cruzar o setor. Aqui temos um pouco das perspectivas do viaduto. A quadra de basquete, o setor de esportes ali, com parede de escalada, academia, alguns painéis de grafite, a pista de skate, aproveitando os dois setores mais largos aqui, espaçados do viaduto, que conta com 40 metros de largura. Aqui temos o ponto de ônibus, a ser inserido próximo a ele, o centro comercial, nas perspectivas do centro comercial, e aqui a área de convivência e playground. Obrigada, Samuel. Eu convido agora a Kate, como esse setor tinha dois grupos trabalhando, para complementar a proposta de intervenção do setor 5. Boa noite. Complementando aqui o que o Samuel falou, além dessa questão de recuperação da área de APP e reutilização desse espaço que não estava sendo utilizado abaixo do viaduto, nós também constatamos a questão do transporte viário ser ineficiente no local, né? No caso, aqui nesse lado esquerdo, perdão, aqui, a gente consegue perceber como que funciona a atual rota de ônibus no setor. Atualmente seguindo aqui pela Rua São Francisco, e passa esse trecho e segue, né? Deixando aqui, ó, aproximadamente 3 ruas sem serem atendidas, né? Que é a Rua 4, Rua 3 e a Rua Aureliana Santos. Pensando neste problema, né? Aqui também está constando a questão da rota atual. Pensando nesse problema, a gente pensou o seguinte, em ampliar a rota de transporte viário neste local. Como que seria pretendido se criar uma ampliação desta vielinha aqui, ó, em extensão aqui, para poder estar fazendo essa ampliação de rota. Porém,
para a gente causar menos impacto, né, e fazer uma intervenção mais simples, a gente preferiu ampliar essa rota no sentido da Rua Odair Santana, aqui, onde a gente criaria uma rotatória aqui no final, e o ônibus passaria da rua Irmã São Francisco, seguiria até o final da Rua Odair Santana, faria o trajeto de volta e retomaria com o trajeto usual do setor. E além dessa ampliação dessa rota, também seriam incluídos 2 pontos de ônibus, né? Que também beneficiaria aquela área onde a intervenção foi proposta sobre o uso do viaduto. Muito obrigada, Kate. Agora eu convido a Gabriela a apresentar a proposta do setor 6. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, né, me apresentar, meu nome é Gabriela, estudo no período da manhã, né, vim aqui representar meu grupo na apresentação do setor 6. Boa noite a todos e vamos lá. Bom, o setor 6, ele se localiza ali é o primeiro setor na parte esquerda ali do rio, né, o primeiro ali da frente. Para ficar mais claro, é a parte do teatro ali do Indaiá. Muita falta de acessibilidade, né, nas ruas, falta de iluminação e afins, né? Mas não precisamos realocar ninguém das casas. Então, a gente focou mais na proposta de intervenção ali na margem do Rio Santo Antônio e próximo ao teatro. Então, aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar direito, em amarelo, tem ali uma pracinha, que é ao lado do teatro, que é no córrego do Rio Santo Antônio. E ela está inutilizada, né? Ele está apenas com arborismo, e a gente inseriu um caminho, playground, food truck, e uma área que vai trazer mais vida, né, e convivência para o local. Estendemos a ciclovia, né, dando continuidade aos outros setores. E naqueles gramados ali na frente do teatro, que tem aquele pátio em pedras, criamos uma área de exposições de arte do município. Aqui nessa planta baixa a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, né, nos cortes, aonde está sendo a nossa área de intervenção. Eu vou conseguir explicar melhor no 3D para vocês enxergarem melhor. Ó, aqui tá um pouquinho sobre a intervenção daquela parte que eu falei para vocês, que a gente colocou uns caminhos, a academia de idosos, o playground, o deck, o food truck e o bicicletário. A gente tentou criar uma área bem agradável para o público e que traga mais pessoas para o lugar, né? Porque quando um lugar é frequentado, movimentado, além de segurança, né? A gente traz o zelo para o local, porque se você usa, você cuida, e mais convivência pro bairro, que o bairro do Indaiá é um bairro que tem muita casa de temporada. E eu achei muita sorte eu ter caído neste local, porque é exatamente onde eu moro. Eu moro aqui, neste setor. E eu, por experiência própria, eu sei quanto é perigoso esse local. Que eu vou passear com o meu cachorro e eu acho bem perigoso porque à noite não tem convivência. Então, se tiver essa intervenção, seria muito interessante. Então, aqui a gente pode ver o 3D, como que ficaria. Aqui na parte de baixo é um bosque, um mini bosque, né, com a academia e o playground. A gente inseriu uma parte de food truck ali na beira do rio e algumas mesas arborizadas também, né? Todo o caminho com lixeiras, postes com energia solar. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? O deck, que envolve toda a margem do Rio Santo Antônio. E acima, na direita, a gente pode ver a área das exposições, que faz parte de uma proposta cultural também. E, então é isso, pessoal. Eu achei bem legal esse trabalho, que a gente pode ver o quanto que a gente pode mudar, né? Com pequenas ações, pequenas mudanças, pode melhorar a vida de muitas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Gabriela. Parabéns pela intervenção. Convido agora a Amanda, do setor 7. Boa noite a todos. O nosso setor, ele está entre o setor 8 e o setor 6.
e a proposta de intervenção é integrada com a proposta do setor 6. No nosso setor, a gente observou bastante problema de mata ciliar, como vocês podem observar nas imagens. Então, nós propomos a recuperação da mata ciliar. Vocês podem olhar através dessas bolinhas verdes que representam a mata ciliar que já é existente, mas é muito pouca, e ali a mata ciliar que a gente está propondo colocar. E aí também, além da mata ciliar, nós vamos fazer a implementação de uma ciclovia com piso de megadreno. E esse piso de megadreno, ele tem uma vantagem porque ele ajuda no problema de enchente. Então, essas são as nossas duas propostas. Um corte esquemático. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Amanda. Setor 8, Pedro. Boa noite. Começar aqui, então, apresentando o setor. O setor 8 é o setor que fica onde está localizada a Santa Casa, né? Ele vai ali da Santa Casa, na beira da ponte, até o posto de gasolina que tem na rotatória de entrada da cidade e segue para trás no bairro ali. A gente dividiu o setor em 4 focos de intervenção, né? Então, as ruas que estão em verde, elas estão em condições melhores, são as melhores áreas assim do setor de conservação. Então, ali a gente vai ter manutenção das vias, das calçadas e da drenagem, né? Já em amarelo, aqui embaixo, a gente tem a ciclovia, que ela vai até a entrada da Santa Casa. Então, a gente propõe que ela se conecte a uma outra ciclovia que vai até o Mercado Silva e já está existente no local. Então, a gente só vai fazer a conexão das duas ciclovias. Em vermelho, são as ruas que têm problema nas calçadas, com medidas aí de 30 centímetros, 40 centímetros, calçadas pequenas, e até alguns postes estão no meio da rua, não estão nem cabendo nas calçadas. E no final, as ruas aqui no alto do setor, a gente propõe a desapropriação de praças, desapropriação de uma via e a criação de uma praça. E aí teremos nessa área, onde estão em azul aqui, 7 casas que também serão desapropriadas, porque estão em APP e vão para o HI já, para as HIs que foram propostas aí no começo do trabalho. E aí ressalto também que todas as ruas, as calçadas serão padronizadas, né, em concreto, com o piso nivelado, retirando todos os desníveis de garagem, né, então extinguindo esses desníveis. Nas esquinas, ou a cada 100 metros, a gente coloca rampas de acessibilidade e a manutenção das águas pluviais ali, da captação das bocas de lobo, né, que muitas no setor estão em mau estado de conservação. Aqui são as vias que em verde, né, no mapa anterior, que estão em bom estado. Então, a gente vê que as calçadas já têm a medida apropriada, a gente só propõe a manutenção e a criação da faixa de serviço em piso permeável, né, talvez grama ou pedrisco. Aqui a ciclovia, como eu disse, ela conecta a entrada da Santa Casa a uma ciclovia já existente na frente do Mercado Silva Indaiá, né, já tem uma faixa de pedestres ali no posto de gasolina, então a gente ficaria com uma ciclovia aí com a medida possível de 1,70, além da calçada. E aí também a retirada das placas que tem hoje, passando as placas de sinalização para os postes para que libere o espaço na calçada. Aqui são as vias com necessidade de alargamento. Então, essa via principal aqui do setor é a via mais longa. A gente vai deixar ela mão única, né, no sentido da serra para o mar, e alargar os 2 lados das calçadas, né, deixando ambos os lados com 1,20 de passeio. Essa outra rua, a Maria dos Anjos, a gente também, do lado direito, onde tem as residências, vai deixar a calçada com 1,20 de passeio. Já o lado esquerdo, como a gente não tem a metragem suficiente, a gente vai alargar ela para que pelo menos os postes caibam na calçada, né? E saiam da rua. E a via se mantém mão única, com 3,60 de largura. Já essa Travessa Manuel Duarte, ela é uma rua sem saída, então as calçadas são muito estreitas, muito pequenas e estão com muito entulho, muito lixo. Então a gente propõe aqui que a rua e a calçada estejam no mesmo nível, né? Um nivelamento,
para evitar esse acúmulo de entulho, e como ela é uma rua sem saída, o fluxo é bem baixo de veículos, e aí a gente propõe só uma canaleta, uma leve canaleta que capture a água aqui entre a calçada e a rua, porém tudo no mesmo nível. Aqui no final são as duas ruas em azul no mapa inicial, que a gente propõe a desapropriação dessa rua, essa rua B aqui, que é a rua que margeia o rio. Então, ela passaria a ser uma praça e o final dela seria para a recuperação da mata ciliar. Aí, um pedaço da margem que já não existe nenhum tipo de vegetação, a gente propõe um deck de cerca de 5 por 25, e o tratamento desse talude aqui, desse barranco, sendo uma praça em 2 níveis, né? Então, a gente trata o talude em 45, uma escada ligando os 2 níveis da praça. Aqui é a parte de cima da praça, nessa foto, na parte de baixo aqui, e aqui essa rua que será desapropriada é a parte inferior da praça. Aqui é um esboço, né, uma ilustração da proposta dessa praça com o deck, né? E esse piso é um piso todo drenante, né? O piso de pouco impacto, né? Pedrisco e piso drenante. É isso. Muito obrigada, Pedro. Parabéns também pela proposta. Convido agora o Marco, do setor 9, a apresentar a proposta de vocês. Boa noite a todos. Nós vamos apresentar as propostas de intervenção no 9º setor desse trabalho. Ele fica localizado entre a rua Vicente de Orlando e a rua José Maurício Borges, entre o Rio Santo Antônio e a rodovia dos Tamoios, como pode ser observado na imagem. E é uma área limítrofe aos setores 4, 8 e 10. Nesta parte do trabalho, nós optamos por alargar a calçada do lado esquerdo, implantar uma ciclovia que passa por todo o setor, assim o morador do setor teria 2 opções de ciclovia, uma restauração na pavimentação da calçada da direita e um caminho acessível em ambas as calçadas. Nesta parte, de frente com o viaduto, foi alargado a calçada, na onde ela é mais estreita, usando o mesmo material do piso do parque sobre o viaduto, que será explicado pelo próximo grupo. Nós criamos um espaço para parklets. Esse espaço é um pouco elevado do nível do asfalto. Assim, as pessoas podem utilizar o parklet para observar tanto o paisagismo implantado próximo ao acesso ao viaduto, quanto as atividades dentro do parque. Mantendo o alinhamento da calçada na parte mais... A mesma foi alargada na parte mais estreita, de forma que fique com a mesma orientação. Por se tratar de uma via que termina de frente para o supermercado da região, a mesma foi escolhida para receber equipamentos para acessibilidade e mobilidade. Seguindo a cartilha da Prefeitura Municipal, um pé de cambuci foi adicionado à calçada, no trecho mais alargado, e a via também foi alterada para ficar sendo de mão única. Essa avenida ela é afetada pela nova linha de ônibus. Ela é larga o suficiente para ter uma das calçadas alargadas e manter a ciclovia já existente, além de poder receber um ponto de ônibus gentil em ambas as calçadas. E seguindo o exemplo da Copel, em Curitiba, uma horta comunitária criada sob a rede de servidão. Muito obrigada, Cubas. Convido agora o Ramon, do setor 10, a apresentar a proposta de intervenção. Boa noite a todos. Como anteriormente já apresentado, meu nome é Ramon e eu fiquei responsável por apresentar as propostas de intervenções referentes ao setor 10, que faz divisa com o setor 11 e 9, né? E também com o setor 5 do outro lado do rio.
como aqui está já explicado a localização do nosso setor. Bem, primeiramente, foi pensado na questão da acessibilidade e da questão da mobilidade urbana para o setor, então, foi pensado na questão da padronização das calçadas e das vias, buscando, assim, melhorar ali o fluxo tanto dos carros, mas também a mobilidade em relação aos passeios, em relação aos pedestres e também até mesmo os ciclistas que podem ali naquele setor percorrer. E aí, nessa imagem, eu vou explicar um pouco sobre o parque urbano que foi proposto. Essa região é uma região onde foi feita a proposta de desapropriação de 30 casas aproximadamente, e destinadas a um terreno próximo, dentro do nosso setor mesmo, que vai ser explicado posteriormente aí a questão da habitação de interesse social, que é o item número 1, que seria uma horta compartilhada. O número 2 é uma fonte de água, porque a gente pensou no sentido de implantar uma praça que pudesse remeter ali um pouco às origens da população local, que uma certa parcela da população ali existente é oriunda de Minas Gerais, né? Propriamente ali da região de Teoflotone, aquela região próxima ali. Então, a gente buscou tentar trazer algo que remetesse essa origem, né, da população. A parte 3 é um quiosque e instalações sanitárias para poder atender ali a população local. 5 e 6, áreas de encontro, né, convívio ali, arborizado, para que as pessoas possam contemplar o parque. O setor 4 ali é um espaço infantil com playground, entre outros equipamentos, né, para desenvolvimento ali de atividades voltadas para o público infantil da região. O setor 7, ali, ó, o equipamento 7 seria decks, né? Na verdade, são 3 decks suspensos para que não haja uma grande agressão ali para a margem do rio, né? E ali ele pode ser feito a contemplação, atividade de pesca, entre outras opções. 8 já é um campinho que já é existente no local, a gente só propôs a revitalização do ambiente ali, para que possa atender melhor a população. E o 9, né, são 3 bicicletários que foram propostos para poder atender também as pessoas que podem até vir de outros setores, né, de outras localidades, mas que possam ali, de repente, estacionar sua bicicleta, né. Existe também a questão de uma implantação de um estacionamento aqui em frente de 45 graus, com 3 vagas para vagas especiais, né, PCD, e nesse caso, somente essa travessa, que é a travessa Sebastiana Maria da Conceição Silva, ela é de sentido único, então ela foi um pouco alargada com a questão da desapropriação, e também pensando na questão dos carros aqui poder ter um espaço de manobra e também não atrapalhar o fluxo da região. E uma rotatória localizada aqui próximo à Rua Virgem da Lapa, para que os carros que venham dessa travessa possam fazer, né, a conversão, aqui fazer, né, a rotatória mesmo e voltar no sentido oposto. Essas são algumas croquis de alguns acessos, né, de trânsito ali, dos equipamentos urbanos. E aqui ao lado, na imagem 4, é um croquis da área de encontro e convívio ali, com arbóreo, arbustos e fonte d'água. Bom, aqui essa é a parte da habitação de interesse social. O terreno ele fica localizado ao fim, né, da rua, ao final do setor. Ali tem um terreno que pertence a uma concessionária e que ele não é utilizado por total. Então, a gente buscou ali dar uma nova função social para esse terreno localizado ao fim desse setor. E aí foi implantado, né, foi feita a criação desse conjunto habitacional para atender essas
casas desapropriadas. O terreno possui mais aproximadamente 4.000 metros, ele possui 2 blocos, né, que contará com 32 apartamentos e 8 habitações em cada pavimento, né? E também contará com área de convívio, né, estacionamento para convidados, entre outras possibilidades ali para poder atender a população que vai beneficiar ali desse HIS. E por fim, a área esportiva, né? A gente pensou em dar um uso para a parte ociosa do viaduto, então a gente fez a implantação de uma área esportiva que conta com um espaço de artes marciais, né, que foi pensado em atender 3 tipos de modalidades de esportes, sendo o boxe, muay thai e jiu-jitsu. O 2 é uma academia ao ar livre ali, para incentivar a prática de exercícios físicos pelas diferentes faixas etárias. 3, uma praça arborizada como opção de entretenimento. E o 4 aqui é um espaço de arborismo, escalada e tirolesa, interligado ali, né, na atmosfera do Rio Santo Antônio, né, que percorre ali a região, e também conectando aqui, então, com a parte revitalizada aqui das margens do rio também. E aqui são algumas perspectivas mostrando como seria o funcionamento desse espaço esportivo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e uma boa noite. Obrigada, Ramon. Parabéns pela proposta aí. Convido agora a Natasha a apresentar as propostas do setor 11. Bom, nós somos o setor 11, que faz divisa com os setores 5, o setor 10 e o setor 12. As propostas de intervenção no nosso setor, basicamente, são a ampliação das calçadas, que está denominado na legenda como 1, que visa promover a qualidade urbanística e ambiental, ampliando e readequando para acessibilidade. No número 2, o sistema de drenagem pluvial e de esgoto, mecanismos para evitar a sobrecarga da rede e causar alagamentos e enchentes. O número 3 é o parque urbano, que é uma construção em conjunto com o setor 5, visando equilíbrio entre urbano e ambiental e trazendo lazer e recreação aos moradores. O 4, que são as ciclovias, que estas virão do setor 5, criando uma continuidade, além de uma rota alternativa por dentro do nosso parque urbano. O 5 é a manutenção e preservação da mata ciliar, criando mecanismos de proteção dessas áreas verdes. O número 6 é a sinalização de trânsito, que será feita por todo o setor, colocando faixas de pedestre e sinalizações de trânsito. O número 7 é equipamentos públicos, que é um mobiliário urbano com lixeiras e pontos de ônibus. E o número 8, que é a reestruturação da ponte existente, que encontra-se em mau estado, além de contenção nas margens dos rios. Muito bem, essa aqui é a instalação de rede de esgoto e drenagem pluvial. Essa aqui é a parte de rede de esgoto. Nessa parte do nosso setor não havia rede de esgoto, somente nas outras partes do setor. Então, nós pensamos na readequação e ligação da rede de esgoto. E aqui a melhoria das sarjetas e da captação de água por bocas de lobo, que também não são existentes em todo o setor, somente numa parte. Então, a gente pensou na colocação dessas bocas de lobo, na melhoria das guias. Aqui a readequação das calçadas e sinalizações de trânsito. As calçadas não serão todas que sofrerão intervenção, até por conta do tamanho da via. Então, somente as que estão sinalizadas em verde sofrerão alteração, nivelamento e readequação dessas calçadas existentes. A implementação da sinalização de trânsito com faixas de pare e siga, velocidade mínima e faixas de pedestre, e aqui um croquis da nossa readequação das calçadas, né, com esse nivelamento que é necessário. Equipamento público, ciclovia e preservação da mata ciliar. Esses são os pontos onde haverão colocação de lixeiras públicas e colocação dos pontos de ônibus cobertos, porque até então só existem pontos de ônibus, mas eles não têm cobertura e alguns nem sinalização possuem. Aqui também a articulação de caminhos de pedestres e ciclovias e a preservação da mata ciliar existente nesse local, além da reestruturação da ponte existente. E o parque urbano,
criado em conjunto com o setor 5, que ele visa um passeio das pessoas contemplativo. Ele haverá uma pequena desapropriação de parte do terreno dessas edificações, porque nem todas, elas não encontram inteiras nos 15 metros de recuo, então a gente vai desapropriar parcialmente os terrenos para a criação desse parque, né, juntamente com o setor 5, e ele tem essa parte de caminhada em volta do rio, a parte da contenção das margens, partes contemplativas e de locais para as pessoas ficarem e usufruírem desse local. É isso, pessoal. Obrigada a todos, obrigada pela presença. Boa noite. Obrigada, Natasha. Parabéns pela intervenção proposta. Vamos agora ao setor 12. Gustavo. Boa noite, meu nome é Gustavo e eu vou apresentar as propostas do setor 12. Essa é a localização do setor 12, que fica no Rio do Ouro. Pode passar. No bairro Rio do Ouro. As propostas para o setor são: alagamento e padronização do nível dos passeios, criação de uma ciclovia / ciclofaixa integrada com os outros setores, alteração do sentido de algumas vias de trânsito duplo para sentido único, nova praça ponto de ônibus, 2 áreas para enriquecimento florestal com plantio de árvores nativas, aprimoramento da drenagem e mudança dos pisos dos pisos da Avenida Benedito de Carvalho e Travessa Francisco Ribeiro para asfalto poroso. Pode passar. Essa é uma demonstração das propostas de intervenção nos passeios e na ciclovia integrada com outros setores. Por não ser possível o alagamento dos passeios na Avenida Benedito e na Travessa Francisco, sem precisar alterar o recuo frontal dos lotes, foi decidido que as propostas nesses trechos consistirão no aprimoramento da drenagem e a mudança do piso por asfalto poroso, salvo onde a ciclofaixa passa. Pode passar. É proposta uma intervenção em um terreno baldio privado de esquina, onde foi planejada uma praça pequena de uso público, um ponto de ônibus com acessibilidade, faixa de pedestres nas esquinas, a continuação da ciclovia e de uma nova rota de ônibus que passa pela rua Romeu Carlos Rossini e segue pela rua Bernardo Alexandre. A proposta é incrementar um sistema de drenagem com tubos de polietileno, em vez do sistema tradicional de concreto. Novas bocas de lobo com espaçamento de 60 metros e acréscimo de novos postos de visita para facilitar a manutenção. Essa é uma demonstração do sistema de drenagem escolhido para a proposta. Essa foi a apresentação do setor 12 e obrigado. Obrigada, Gustavo. Parabéns pela apresentação. Agora, devido a alguns problemas, eu vou apresentar também a proposta do setor 13. Então, o setor 13 ele também já está ali para cima, bem próximo à serra. Ele faz divisa com o setor 12 e o setor 14. E aqui na imagem abaixo nós temos as 8 principais intervenções, que são o prolongamento da rede de esgoto, as desapropriações por conta de estar dentro de uma área de APP sem possibilidade de regularização, a implantação dentro do setor de um projeto de habitação de interesse social, a implantação de pontos de ônibus, as sinalizações, as ciclovias, o parque linear e a calçada com acessibilidade. Bom, como pode ser visto aqui no mapa pequenininho no canto direito, existem 2 pontos em vermelho e nesses 2 pontos, aproximadamente 5 famílias em cada um deles precisam ser retiradas e essas famílias conseguem ser destinadas
para dentro da própria área, nessa área destacada em verde também aqui no mapinha, onde foi proposto a aplicação dessas 12 casas para uma habitação de interesse social em um lote já existente de 1.990 metros quadrados, onde serão 6 unidades habitacionais embaixo, 6 unidades habitacionais em cima, com acesso através de escadas e a delimitação aqui dentro do lote, né, obedecendo os recuos obrigatórios. E na parte da frente, implantado 4 pontos comerciais, justamente para manter a característica local, por exemplo, das pessoas e famílias que têm um comércio, por exemplo, na frente da sua casa. Então, seria possível levar esse comércio para a parte da frente desse projeto de habitação. Aqui nós temos uma projeção volumétrica. Com relação às áreas onde essas famílias serão retiradas, ao longo do semestre foi visto que é importante dar uma utilização para essa área, a fim de que ela não fique vazia e a comunidade possa usufruir. Então, foi algo que o grupo deixou bem elencado, a ponto de requalificar este espaço e devolver à comunidade o que já é dela. Então, por exemplo, no ponto que fica mais acima do mapa, a proposta é pegar essa área e colocar, por exemplo, a sede da Associação de Bairros, como mostra aqui na primeira imagem à esquerda. Hoje, a situação, além das habitações em péssimo estado, conta com uma parte de uma vegetação que não faz parte da mata ciliar e que traz outros problemas à população dali. E na parte de baixo, aqui na imagem que a gente consegue ver na parte de baixo, também com a remoção dessas famílias, a requalificação ali e transformar em uma praça e colocar alguns equipamentos públicos para que seja aproveitado como área de convívio da população local. Então, como eu disse, a reutilização do espaço, né? As partes onde ficam próximas à mata ciliar também será recomposto e o parque linear vai se estender junto aos outros setores com a proposta da ciclovia também. Então, essa mata ciliar seria recomposta e a ciclovia passaria por aqui. E aqui a gente tem também a parte da melhoria das calçadas, iluminação, pavimentação e drenagem, onde começando pela pavimentação, toda a pavimentação seria reestruturada, nivelada, porque hoje existem ruas com asfalto, porém ele está em situação precária, ruas sem asfalto, então seria uma readequação e nivelamento dessas ruas, e já aproveitando, seria implantado esse meio-fio drenante em toda a extensão dessas ruas, já para trabalhar a questão dos alagamentos e a drenagem das águas pluviais. Um problema também encontrado é a largura das calçadas hoje encontradas nesse setor. Então, muitas delas têm 30 centímetros, 40 centímetros, como também já demonstradas em setores anteriores. Então, a proposta é a requalificação dessas calçadas, colocá-las nas medidas corretas, mesmo que seja necessário o alargamento das ruas e desapropriação da parte de alguns lotes, e já enquadrá-las também nas normas de acessibilidade quando possível. E outro problema aqui encontrado é a questão do descarte de lixo, principalmente próximo às margens do rio. Então, a proposta é colocar lixeiras públicas para incentivar a população a descartar corretamente
o seu lixo ali e cuidar da mata ciliar e de todo o meio ambiente que está ali no entorno e no convívio deles. Aqui temos também a proposta da implantação de um ponto de ônibus, já aproveitando a estrutura atual. E agora eu chamo a Natália, do setor 14, a apresentar as propostas do seu setor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu vou apresentar a proposta do grupo do setor 14. O grupo do setor 14, ele faz divisão com o setor 13 e o setor 15, né, que é o último setor, a gente fica bem lá em cima, no bairro Rio do Ouro. Nessa imagem, a gente pode ver um panorama do setor 14. A gente, na primeira imagem, a gente tem em azul Rio Santo Antônio e a demarcação da APP em linha tracejada vermelha, dos 15 metros do leito do rio. E no nosso setor, a gente tem um terreno que é atualmente um pátio de veículos de aproximadamente 12 mil metros quadrados, que temos a intenção de utilizar para remanejar os lotes que estão em área de APP. Em um rosa mais clarinho, vocês conseguem ver os 53 lotes que precisam ser remanejados por estarem avançando na área de APP. Já na outra imagem, à direita, a gente consegue ver a intervenção proposta. Vocês podem ver a mata ciliar, que é uma proposta que a gente tem de recuperação da mata, a ciclovia que passa, né, em vermelho, e também a faixa para pedestres, que acompanha o leito do rio. E a gente vê alguns lotes, são 9 lotes, que vão ser readaptados, vão ser cortados um pouco para não avançar mais em área de APP. E no nosso terreno, que vai ser intervenção, a gente conseguiu propor para a HIS 58 lotes de aproximadamente 125 metros quadrados, que vão caber 2 casas geminadas em cada lote, sendo uma em cima da outra, que vão abrigar em torno de, são 158 lotes, mais de 100 famílias. Nós temos aqui uma proposta do 3D, né, da perspectiva do nosso HIS, daí vocês podem ver os lotes, né, e um parquinho que tem aqui na frente para poder atender esse pessoal desse HIS e também os outros moradores do setor. Nós temos aqui nessa imagem uma proposta de rua, que seria, na verdade, a padronização das calçadas. No nosso setor tem algumas ruas, somente acho que 2 ruas, que não possuem pavimentação, então a gente proporia a pavimentação e a construção de calçadas, porque elas cabem as calçadas, porém não existe. Aqui você vê, mais ou menos aqui perto da localização, né, por essa setinha, a localização da onde é no setor, e é uma rua que seria totalmente reconstruída, seria feita as calçadas a pavimentação, as calçadas de acordo com a proposta padronizada, um ponto de ônibus, e a ciclovia passando aqui em cima. Aqui vocês podem ver o tamanho certinho, toda a padronização das calçadas, né, com 1,20, é uma área de serviço de 60 centímetros, uma árvore, as rampas de acesso, né, tanto para as garagens, mas também para as pessoas com deficiência, e o leito carroçável, tudo em concreto drenante para poder facilitar o escoamento da água. Prontinho, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Natália. Vamos à nossa última proposta de intervenção. Emilane, pode apresentar a proposta do setor 15. Boa noite a todos. Eu sou a Emilane, eu vou estar apresentando as propostas do setor 15. O setor 15, ele é o último setor, que fica ao lado do setor 14, localizado no bairro do Rio do Ouro. Em questão das ruas, a gente propôs intervenções em 2 níveis, e temos, no caso, nível A, nível B, e a avenida principal, que seria a Avenida Miranda, que ela tem uma proposta diferente das outras 2. Na proposta de nível A das ruas, a gente propôs a pavimentação das ruas, porém não será mexido nas calçadas,
devido que algumas nem possuem calçadas e as ruas são muito estreitas, então a gente não conseguiria propor a calçada e manter as ruas com mão dupla, devido à largura das ruas. Nas ruas com intervenção de nível B, foram propostas faixas elevadas, o equipamento público e as calçadas, exceto no caso, essa imagem é da Avenida Miranda, onde as calçadas ficariam com 2 metros e seria a única rua que teria essa largura, sendo as demais ruas, no caso, mantida com a calçada padronizada de 1,20. Aqui seria um reflorestamento que foi proposto do lado oposto do rio, que nessa área ela tem risco de deslizamentos. Nós colocamos aqui, inclusive, para terem uma ideia do desnível dessa região, e seria proposto um reflorestamento com árvores que evitem a degradação do solo e que evitem esse deslizamento na região. E nós temos a proposta do Parque Linear, que seria na margem, em torno de toda a margem do Rio Santo Antônio, sendo nessa área demarcada, essas residências seriam removidas e seriam colocadas na habitação que será construída no Jaraguazinho. E nessa área em que será removida as casas, será implantada uma pequena praça com um playground. E a demais região à margem do rio vai ser feita uma recompensação da mata ciliar às margens do rio. A gente não propôs o parque nas demais áreas para evitar o desmatamento e tentar preservar o máximo possível a mata ciliar que já possui. Essa é a nossa proposta. Agradeço a atenção e tenha uma boa noite. Muito obrigada, Milene. Parabéns pela proposta. Bom, estamos quase encerrando. A conclusão desse projeto de extensão é que durante todo o processo buscou-se a demonstração e a validação das principais interferências e intercorrências arquitetônicas, urbanas e ambientais na área de pesquisa, de forma que cada grupo, ao concluir o seu setor, pôde analisar os resultados e definir os principais indicadores a serem notados ali, sanando-os ou amenizando através das propostas anteriormente apresentadas. Queria agradecer a todos os alunos da turma da manhã, da turma da noite, os professores Orivaldo, professora Luísio, parabéns a todos, obrigado por fazerem parte desse projeto. Queria agradecer aqui os nossos convidados também, a professora Tatiana, o Maurício. E agora deixo o espaço aberto aí, professora Tatiana, Maurício, professora Luísio, professor Orivaldo. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês aí para finalizarem também. Parabéns a todos pela dedicação, tá? Pela vontade de concluir o trabalho. Aqueles que estavam ainda precisando mostrar uma evolução, conseguiram evoluir e mostraram que tem a capacidade e potencial para elaborar um trabalho desse porte. Ele só aconteceu pela união de todos, né? Se não fosse esta característica, o trabalho não teria acontecido, porque agradecer muito, né, a Verônica, que até parte do semestre ela era aluna, então ela estava se dedicando a isso, pela sua experiência no comando aí da coleta de dados, da organização de tudo, então foi muito importante a participação dela, muito gratificante a participação, porque além de ela ter participado ter sido assídua, né, na sua participação, ela foi muito eficiente no que ela fez. Então, isso fez com que todo o conjunto pudesse apresentar os resultados. Um resultado, um setor diferente do outro, cada um apresentando da sua maneira graficamente como achou melhor, com alguns dos resultados um pouco mais do esperado, outros com resultados ainda que merecem desenvolvimento, mas, no geral,
os setores acabaram sendo costurados de alguma forma e conseguimos concluir, juntamente com a turma da manhã, com o professor Aloysio, a finalizar esse trabalho. Então, todos estão de parabéns, no modo é um trabalho difícil, muito difícil de se articular para a quantidade de pessoas envolvidas, para a quantidade de problemas e implicações que as regiões elas possuem muitas interferências, muitas problemáticas, e foram levantadas algumas. É óbvio que se tentar, vamos conseguir resolver o problema geral, mas estão aqui apontadas algumas soluções e algumas problemáticas que merecem ser pensadas. Então, nesse estudo, nesse projeto, esse laboratório que vale é esse exercício de enxergar, de identificar e propor dentro de uma legalidade urbana, de uma legalidade com o plano diretor, realmente ter uma capacidade técnica de resolver de uma maneira adequada, sem causar mais problemas, né? Que a gente vê, às vezes, muito aqui em São Paulo, às vezes, uma solução urbana que acaba gerando mais problemas ainda. Eu passo a palavra aqui aos convidados, a Tatiana, a professora Tatiana, primeiramente, depois o arquiteto Maurício, que possa fazer suas considerações, ou até nos puxar a orelha, fiquem à vontade, por favor, gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês. E o professor Luiz, no final, ele pode fechar aí com chave de ouro nossa noite, tá? Olá, boa noite. Eu agradeço o convite, né, para poder assistir a apresentação aqui de vocês. Sou a professora Tatiana da Unesp, de São José dos Campos, no curso de Engenharia Ambiental. Fico muito feliz de poder participar e ver o excelente trabalho que vocês fizeram, né, muito bem elaborado, muito bem executado. Como o professor mesmo disse, cada um teve a sua área, né, fez suas propostas, com base em tudo que estudaram aí dentro do curso, né, no curso de arquitetura. Eu achei um acordo muito interessante, também muito importante, da análise do ambiente, uma análise urbanística, né, da paisagem, que considerou aí os aspectos, né, ambientais, as questões, os problemas recorrentes aí, né, dos processos de inundação, também em relação aí a problemas ambientais, né, de ocupação de área de APP. Então, eu achei muito interessante a proposta. É claro que tem coisas que provavelmente são mais fáceis da gente pensar em colocar como uma proposta aí de fato, e tem coisas que envolvem uma dificuldade muito maior, mas eu fiquei muito feliz de poder assistir e ver todo o trabalho que vocês fizeram, trabalho de visualização também 3D. E eu acho que é um projeto muito importante, multidisciplinar, que é importante para a formação profissional de vocês, como futuros arquitetos. Fico muito contente com o que eu vi hoje. Parabenizo a todos os envolvidos aí, tá? Muito, muito legal a apresentação, gostei mesmo. É uma inspiração, assim, inclusive, para os projetos de extensão que faz parte da nossa, né, na nossa atividade como professor na universidade. Então, muito feliz de ver. E quando fala, a gente tem aquela ideia, né, de uma inveja criativa, né? Então tem essa inveja criativa de pensar em alguma coisa nesse sentido, né, claro, adaptada para a minha área, que é a área de cartografia, mas muito interessante a proposta de vocês. Fico muito feliz aí de poder estar assistindo e presenciando tudo isso. Obrigada, parabéns. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite feito a mim e ao secretário de Habitação, o seu Francisco Carlos Marcelino, que infelizmente não pôde comparecer hoje por compromissos pessoais que ele teve, né, mas estou aqui para representá-lo. Fico feliz com o convite mais uma vez, né, retorno à universidade a qual eu me formei,
Então, sempre recebo com muita alegria esse convite. Quero parabenizar a todos os alunos e aos professores, né, o Aloísio, o Orivaldo, pela qualidade do trabalho que foi apresentado. E me colocar à disposição aí para o que for necessário, em nome da Secretaria de Habitação do município de Caraguatatuba. Tá bom? Muito obrigado, parabéns a todos. E obrigado, professora Tatiana. Isso. Vamos lá? A gente... Gente, mais uma vez, né, agradecer a todos vocês que fizeram esse trabalho, a Verônica, né, que se dedicou tanto pelas duas turmas, parabéns, Verônica, obrigado pelo seu empenho, obrigado a todos os alunos, aos nossos convidados, e dizer que foi emocionante ver mais uma vez, né, esse envolvimento, a conexão entre cada grupo e em cada setor, e a metodologia, né, que foi alcançada mais uma vez, porque esse fio condutor da análise urbana, através daqueles modelos, e vocês superaram e trouxeram tanta alegria para a gente hoje. Então, eu também estou muito feliz com tudo isso, e sou grato a todos vocês, tá? Parabéns, e obrigado, e boa noite. Agradeço aí a participação de todo mundo, obrigado pela paciência, né, dos alunos, pelo empenho. O trabalho ficou incrível, espero que saiam muitos TCs dessa iniciativa. E é isso, agradeço a todos os nossos convidados, obrigado Maurício, obrigada professora Tatiana, professora Luísa, professor Edivaldo. É isso, boa noite, acho que agora semestre encerrado com sucesso a todos aí, nos vemos só semestre que vem.